Graça e paz, irmãos, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, mais um vídeo de estudo da Palavra de Deus. Hoje, continuando nosso estudo do livro Patriarcas e Profetas, nós vamos ler o capítulo 14, a destruição de Sodoma. Antes de iniciarmos, gostaria de lembrar os irmãos que eu vou fazer apenas a leitura de alguns trechos do capítulo e vou comentá-los. Recomendo aos irmãos a leitura do capítulo completo no aplicativo da Bíblia, para que o irmão tenha o conhecimento como um todo e não apenas alguns comentários. Dito isso, vamos iniciar nossa leitura através da palavra Gênesis 18, verso 20 e 21. Disse mais o Senhor: com efeito, o clamor de Sodoma e Gomorra tem se multiplicado e o seu pecado se tem agravado muito. Deixa eu aumentar o som um pouquinho. Pronto. E o seu pecado tem se agravado muito. Descerei e verei, de fato, o que tem praticado corresponde a esse clamor, que é vindo até mim. E se assim não é, sabê-lo-ei. Então nós vimos aqui o Senhor desce e vai visitar Sodoma e Gomorra para ver com seus próprios olhos o clamor que eles estavam levando até ele, se eles tinham já atingido a medida, assim como os antediluvianos. Dito isso, nós vamos iniciar agora a leitura do capítulo Patriarcas e Profetas 14, a destruição de Sodoma. A profusão que reinava por toda parte deu origem ao luxo e ao orgulho. A ociosidade e a riqueza tornaram endurecido o coração que nunca foi oprimido pela necessidade ou sobrecarregado de tristeza. O amor ao prazer era favorecido pela riqueza e lazer. E o povo entregou-se à satisfação sensual. Eis que, diz o profeta, essa foi a maldade de Sodoma, tua irmã soberba, fartura de pão e abundância de ociosidade teve ela, e suas filhas, mas nunca esforçou a mão do pobre e do necessitado. E se ensoberbeceram e fizeram abominações diante de mim, pelo que eu tirei dali, vendo eu isto. Então nós vemos aqui que as planícies de Sodoma, assim como Ló tinha visto no começo, eram agradáveis, eram um lugar fértil, era um lugar promissor. E aqui, reforçando tudo isso, era um lugar onde havia muita riqueza e eles não precisavam trabalhar para conquistar isso. Então eles ficavam muito tempo ociosos, muito tempo sem fazer nada. E aí vem aquele ditado popular: mente vazia, oficina do diabo. Isso se traduz fielmente na vida dos habitantes de Sodoma. Não há mais desejável entre os homens do que não há nada mais desejável aos homens do que riqueza e lazer. E contudo essas coisas dão origem aos pecados que acarretaram a destruição às cidades da planície. É uma coisa que todos gostariam de ter: riqueza e diversão. E pela fartura disso, nas planícies de Sodoma, eles foram caminhando a passos largos à destruição até que ela veio. Sua vida inútil, ociosa, tornou-se presa das tentações de Satanás e desfiguraram a imagem de Deus, tornando-se satânicos em vez de divinos. E eles tinham tantas bênçãos, assim como os antediluvianos, e ao invés de agradecer ao Senhor e se voltar ao Senhor, se afastaram cada vez mais, se apegando aos prazeres da carne. A ociosidade é a maior maldição que pode recair ao homem, pois que o vício e o crime seguem em seu cortejo. Então a pessoa que não faz nada, a pessoa que não trabalha, a pessoa que não estuda, a pessoa que fica só olhando a vida passar, é a maior maldição, porque essa ociosidade leva ao vício e ao crime. E na nossa geração nós vemos que a ociosidade é algo que impera na maioria dos jovens e até alguns mais velhos. As pessoas que ficam o dia inteiro em celular, Instagram, TikTok e coisas assim, se viciando cada vez mais porque
estão ociosos, porque não trabalham, porque não estudam. Cada vez mais se entregando às maldições da ociosidade, e por isso que nós vemos o nosso mundo hoje caminhando exatamente como Sodoma fez. Cada vez mais abominações em nossos meios. Enfraquece o espírito, perverte o entendimento e avilta a alma. Satanás fica de emboscada, pronto para destruir aqueles que estão desprevenidos, cujo tempo vago lhe dá oportunidade para insinuar-se sob alguns disfarces atraentes. A pessoa está sem fazer nada e aí fica lá nas suas redes falando de hoje, mas cabe o mesmo exemplo para Sodoma. Ficava fazendo alguma outra coisa para passar o tempo, olhando a árvore balançar, e vinham as tentações de Satanás. Só que hoje ainda é pior nesse sentido, porque ele coloca sugestões bem na cara. Mulheres com roupas indecentes, homens com roupas indecentes, músicas inapropriadas, isso daí só vai aviltando, só vai inflando, estimulando toda a sorte de pecados que nós conhecemos e vemos hoje. Ele nunca é mais bem-sucedido do que quando vem aos homens em suas horas ociosas. Por isso que devemos tanto vigiar o nosso tempo de descanso. O que nós estamos fazendo no nosso tempo de descanso? O tempo que seria para o nosso prazer, para o nosso relaxamento. Se estamos dando oportunidades para Satanás colocar suas tentações diante de nós, ele o vai fazer. E estaremos muito mais suscetíveis a aceitar essas sugestões e a atender os desejos satânicos. Em Sodoma havia regozijo e orgia, banquetes e bebedice. As mais vis e brutais paixões não eram refreadas. O povo desafiava abertamente a Deus e a sua lei, e deleitava-se em ações de violência. Não sei se os irmãos vão lembrar, mas se voltar no vídeo que nós falamos do dilúvio, nós vemos que eles se deleitavam em ações de violência. Exatamente a mesma expressão. Posto que se tivesse diante de si o exemplo do mundo antediluviano e soubesse como a ira de Deus se manifestara em sua destruição, seguiam contudo o mesmo caminho de impiedade. Percebam. Tinham o exemplo dos antediluvianos e seguiam exatamente o mesmo caminho. Eu e você precisamos tomar cuidado para não estarmos tornando os nossos lares, as nossas vidas, um exemplo de Sodoma e Gomorra atual. Não podemos deixar que o nosso tempo livre seja uma janela de oportunidade para o inimigo da nossa alma. Quando Abraão libertou os elamitas, os cativos, foi chamada a atenção do povo para a verdadeira fé. Abraão não era um estranho para o povo de Sodoma, e seu culto ao Deus invisível fora assunto para ridículo entre eles. Mas sua vitória sobre as forças grandemente superiores à sua disposição, sua disposição magnânima dos prisioneiros e despojo, provocaram espanto e admiração. Enquanto sua habilidade e bravura eram exaltadas, ninguém podia evitar a convicção de que fizera vencedor um poder divino. Abraão era objeto de ridículo entre eles. Abraão era objeto de zombaria. Falavam de Abraão e criticavam e zombavam, mas quando eles precisaram de ajuda, Abraão foi lá e não quis nada em troca. Perceberam o poder de Deus atuando através de Abraão, mas ainda assim permaneceram nos mesmos pecados, cometendo os mesmos crimes. Houve, porém, um homem que manifestou amável atenção para com os estranhos e os convidou para sua casa. Aqui falando dos dois homens que foram a Sodoma. Se a gente seguir ali no estudo do Gênesis 18, nós vemos que Abraão recebeu 3 anjos, 2 deles foram até Sodoma e um ficou com Abraão, que era o próprio Cristo. E esses 2 agora chegam até Sodoma e Ló os avista.
Houve, porém, um homem que manifestou amável atenção para com os estranhos e os convidou para sua casa. Ló não sabia do verdadeiro caráter deles, mas a polidez e a hospitalidade eram nele habituais. Faziam parte de sua religião, lições que ele havia aprendido pelo exemplo de Abraão. Percebam como o exemplo influencia. Mesmo Ló tendo sido egoísta no momento em que escolheu a terra em vez de deixar que Abraão escolhesse, Ló aprendeu com Abraão a hospitalidade. Nós vemos um pouco antes que Abraão recebeu os três, correu até eles, os chamou, os deu água, os deu comida, e agora Ló fazendo a mesma coisa. Viu os dois chegando, correu até eles, os chamou para sua casa e foi hospitaleiro com eles. Se ele não houvesse cultivado o espírito de cortesia, poderia ter sido deixado a perecer com o resto de Sodoma. Percebam que Ló só foi salvo, não era porque ele era sobrinho de Abraão, mas é porque ele tinha assim um coração transformado por Deus, porque ele era hospitaleiro, porque ele aprendeu a agir com amor para com as pessoas com Abraão. Assim como Abraão teve as suas falhas, teve os seus tropeços, Ló também teve os seus, mas naquele momento ele agiu com amor daquelas duas pessoas que estavam chegando. E assim tem que ser eu e você nas nossas vidas também, agir com amor ao próximo, sem esperar nada em troca. Ajudar aqueles que estão próximos, ser um exemplo para os nossos filhos, para os nossos jovens, adolescentes dentro da igreja. Cada ato da vida, por pequeno que seja, tem sua influência para o bem ou para o mal. A fidelidade ou a negligência naquilo que aparentemente são os menores deveres pode abrir as portas para as mais ricas bênçãos da vida e para as suas maiores calamidades. São as pequenas coisas que provam o caráter. Você pode estar pensando que algumas pequenas coisas não são tão importantes assim, mas aqui nós vemos claramente que cada pequeno gesto, cada pequena atitude em nossas vidas pode ser uma influência boa ou ruim. Pode ser uma coisa que vai afastar pessoas de Cristo ou que vai aproximar. Pode ser algo que vai transformar a nossa vida e nos dar oportunidades que nós nem imaginamos. E pode ser algo que vai afastar completamente as bênçãos do Senhor. Devemos sempre agir conforme Cristo agiria, confiante que o Senhor vai prover as bênçãos conforme a necessidade, conforme o Senhor vai nos cuidar, independente das situações, se estamos fazendo a sua vontade e o seu querer. E é nesses pequenos detalhes que o nosso caráter é demonstrado ao mundo. Ló foi avisar seus filhos, repetiu as palavras dos anjos: levantai-vos, sai deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Mas ele lhes pareceu como que zombava. Riram-se daquilo que achavam seus receios supersticiosos. Suas filhas eram influenciadas pelos maridos, estavam muito bem ali onde se encontravam. Não podiam ver sinais de perigo. Tudo estava exatamente como havia sido. Possuíam muitos bens e não podiam crer fosse possível que a bela Sodoma houvesse de ser destruída. Percebam agora. Olha isso. Ló foi avisar os seus filhos. Ló não tinha só aquelas duas filhas virgens que moravam com eles. Nós vemos aqui que tinha filhas casadas. Provavelmente aqui tinha filhos homens também. Ou ele considerava os seus genros como filhos. E quando ele falou, eles riram dele. Ló, ele teve uma atitude positiva, teve uma atitude boa, teve uma ação boa quando foi hospitaleiro, ao ver os dois anjos se aproximando. Mas em muitas vezes na sua vida, ele pareceu desprezar a palavra, desprezar os ensinamentos. E agora, quando ele vem com algo sério e importante, é levado como piada por aqueles que o conhecem. Será que na minha e na sua vida as pessoas dão credibilidade e acreditam naquilo que eu e você estamos falando?
Ou elas dão total descrédito porque nós não vivemos aquilo que falamos. Nós falamos que Jesus vai voltar e as pessoas ficam com aquela interrogação na cabeça, porque da forma como eu e você estamos vivendo, não parece que acreditamos que Jesus vai voltar. Precisamos olhar verdadeiramente para o nosso ser. O que estamos fazendo, como estamos vivendo, porque no momento de apelar ao povo, uma transformação de vida, de apelar para abandonar os maus caminhos. Como é que alguém vai mudar de vida se não vê em nós essa mudança? Precisamos ser novas criaturas em Cristo. Que as pessoas percebam que somos novas criaturas em Cristo. Para quando falarmos, termos credibilidade no nosso falar. E aqui, mais uma vez, não podiam ver os sinais de perigo. Os antediluvianos também não viam sinal nenhum de um desastre acontecer. E Jesus nos fala que nos nossos dias, quando ele for voltar, será como antes do dilúvio e como em Sodoma. As pessoas viviam suas vidas normalmente. Comiam e bebiam, casavam-se e davam-se em casamento. Não viam sinais de perigo. Até que Noé entrou na arca, a porta se fechou sozinha, sem auxílio de mãos humanas, até que Ló foi retirado da cidade de Sodoma. Veio o dilúvio e veio o fogo. E nos nossos dias virá o nosso Salvador. E muitas pessoas não veem os sinais acontecendo. Mas guerras sempre aconteceram. Mas desastres naturais sempre aconteceram. E é verdade, sempre aconteceram. Mas não com essa intensidade, não com tantos outros acontecimentos proféticos acontecendo ao mesmo tempo. O poder religioso se juntando com o poder político na América do Norte. As pessoas se desvirtuando completamente, se entregando aos prazeres como nunca antes. Não estou falando dos tempos antes do dilúvio e em Sodoma, porque lá eles agiam exatamente dessa forma. E agora nós estamos repetindo isso nos nossos dias. Ló, porém, demorava-se. Se bem que diariamente angustiado ao ver as cenas de violência, não tinha uma concepção verdadeira da iniquidade aviltante e abominável praticada naquela vil cidade. Eu comentei num dos vídeos anteriores, Ló demorava-se. Ló não agiu com prontidão, Ló não atendeu o chamado de imediato, Ló ficou esperando, como se Ló quisesse argumentar com os anjos. Não, mas espera mais um pouco, vamos ver se não vai acontecer, vamos ver se não vai mudar as perspectivas. Ló demorou-se, e essa demora influenciou a sua esposa. Não se compenetrava da terrível necessidade de darem os juízos de Deus um paradeiro ao pecado. Alguns dos seus filhos apegaram-se a Sodoma e a sua esposa recusou-se a deixar-se a partir sem eles. Os filhos não queriam ir embora, a mulher não queria ficar e Ló ficava demorando. Ló ficava esperando. Ló não atendeu o chamado de Deus no momento que ele foi feito. Eu e você não podemos esperar as coisas acontecerem para atender o chamado divino, precisamos atender o quanto antes. O Senhor já falou tantas coisas que devemos fazer, uma reforma em nossas vidas, uma mudança de mentalidade. E nós continuamos postergando, achando que não, achando que depois, achando que não é importante. Precisamos de uma transformação de vida para agora, para hoje. Não para daqui a 10 anos, não para daqui a um ano, não para daqui a um mês, é para agora. Se as coisas mudarem, e vão mudar muito rápido, quando mudarem, se eu e você não tivermos já tomado essas ações em nossas vidas, vamos sucumbir, vamos desistir, vamos influenciar negativamente as pessoas que estão ao nosso redor. Ló foi avisar os filhos de que iria acontecer, mas a vida dele não demonstrava isso, então ninguém acreditou. Como é que nós falamos e pregamos ao povo que precisa de uma transformação, que precisa de abandonar o pecado, que precisa atender à lei de Deus quando nós não o fazemos? Ou quando nós queremos argumentar ou queremos mudar algumas coisas, fazer do nosso jeito. E é isso que vai fazendo
a igreja está num espírito de mornidão, essa falta de urgência, essa letargia, essa demora em buscar o Senhor verdadeiramente. O pensamento de deixar aqueles a quem ele tinha como os mais caros na terra parecia ser mais do que poderia suportar. Era duro abandonar sua casa luxuosa e toda a riqueza adquirida pelos trabalhos de sua vida inteira, a fim de sair como um errante destituído de bens. Pasmo, pela tristeza demorava-se, relutante em partir. Se não foram os anjos, todos teriam perecido nas ruínas de Sodoma. Os mensageiros celestiais tomaram pela mão a ele, sua esposa e filhas, e os levaram para fora da cidade. O que eu e você estamos nos agarrando nesse mundo que nos permite não abandonar as coisas aqui? O que eu e você estamos olhando, as riquezas, o trabalho, as nossas casas? Quais são os frutos de um trabalho de uma vida inteira que eu e você estamos olhando e apegados a ponto de não abandonarmos essas coisas para fazer a vontade do Senhor? É os prazeres, é o que tem nos impedido de fazer a vontade do Senhor, de sair depressa dessa Sodoma espiritual a qual estamos imersos. Podemos não ser sodomitas como Ló não era, mas ele estava anestesiado naquele meio. E eu e você podemos estar da mesma forma hoje, anestesiados, em volta ao mundo em ruínas ao nosso redor, e não atendemos ao chamado do Senhor, e ficamos relutantes, porque construímos nossas coisas aqui em Sodoma. Um outro, aquele com quem Abraão estivera a pleitear, aproximou-se de Ló. Em todas as cidades da planície não se puderam achar nem mesmo 10 pessoas justas. Mas em resposta à oração do patriarca, o único homem que temia a Deus foi arrancado da destruição. Abraão ficou intercedendo por Sodoma, por seus habitantes. E Jesus falou para ele que se houvessem 10 ali, ele não destruiria. E só tinha um. E aquele um, ele salvou da cidade. Ló, confuso e aterrorizado, alegava que não podia fazer conforme lhe era exigido, para que não acontecesse surpreendê-lo algum mal e ele morresse. Morando naquela ímpia cidade, em meio de incredulidade, sua fé se enfraquecera. Quais são os lugares que estamos andando? Esses lugares têm enfraquecido a nossa fé ao ponto de estarmos anestesiados e até mesmo em meio à igreja. Se os nossos irmãos dentro da igreja estão sofrendo da mesma letargia de Ló e eu e você também estivermos, vamos todos ficar anestesiados e uns aos outros enfraquecendo a nossa fé. Quais são os lugares que estão enfraquecendo a minha fé? E se a igreja é um lugar que está enfraquecendo a minha fé, eu preciso de uma mudança espiritual e ser um mensageiro do Senhor ali para reavivar a fé dos meus irmãos. Não estou falando para abandonar a igreja porque a igreja todos estão vivendo como habitantes de Sodoma. Mas para transformarmos a nós, para agirmos verdadeiramente com amor, porque Ló não percebia que a fé dele estava enfraquecendo. E muitas vezes eu e você não estamos percebendo que nossa fé está enfraquecendo. Porque nós vamos aos cultos quando tem, nós participamos, devolvemos o dízimo e achamos que está tudo bem. Estou fazendo a minha parte. Mas a vida do cristão é muito mais do que fazermos a nossa parte. A vida do cristão é muito mais do que apenas ir à igreja e devolver o dízimo. É viver conforme Cristo viveu. Aí está a diferença de um cristão verdadeiro e o resto do mundo. Cadê? Eu
mexer aqui, não sei onde foi parar. Aqui. O príncipe do céu estava ao seu lado, contudo rogava a ele pela sua vida, como se Deus, que manifestara tal cuidado e amor para com ele, não mais guardasse. Deveria ter confiado inteiramente ao mensageiro divino, entregando sua vontade e sua vida nas mãos do Senhor, sem duvidar ou discutir. Mas, semelhantemente a tantos outros, esforçou-se por fazer planos por si. Ló ficou questionando, em vez de sair da cidade, ficou questionando, querendo argumentar, querendo continuar ali, querendo salvar a cidade para que ele ficasse ali, para que ele não perdesse o trabalho de sua vida. Temos eu e você argumentado, questionado com Deus, temos eu e você tentando colocar nossa vontade acima da vontade do Senhor. Temos eu e você resistido ao Senhor, o Senhor vem até nós, o Senhor fala conosco, o Senhor quer transformar a nossa vida, mas nós queremos fazer nossa própria vontade e vamos nos demorando, em vez de fazer o assim diz o Senhor logo, ficamos esperando, ficamos tentando argumentar, tentar achar subterfúgios. Se o próprio Ló não houvesse manifestado hesitação em obedecer à advertência do anjo, antes tivesse ansiosamente fugido para as montanhas sem uma palavra de insistência ou súplica, sua esposa poderia ter escapado. Percebam. Olha a influência que temos nas pessoas ao nosso redor. Quando eu e você conhecemos a verdade, mas ficamos argumentando, nós ficamos questionando, nós ficamos tentando retardar, tentando modificar a vontade de Deus ou aplicar nossa própria vontade. Quando eu e você não colocamos os desígnios do Senhor em primeiro lugar, quando nós não abrimos mão de tudo por Deus para fazer o assim diz o Senhor, é das minhas vontades, é dos meus gostos, é dos meus bens, é o que quer que seja que o Senhor esteja pedindo eu fazer, e as pessoas ao meu redor veem que eu estou argumentando, que eu estou dialogando, que eu estou resistindo ao Senhor, isso é uma influência. Os pequenos detalhes, nós falamos agora há pouco, o pequeno detalhe de Ló de receber aqueles anjos o salvou da cidade, e o detalhe dele insistir, pequeno detalhe, de se demorar, de querer argumentar e de não atender logo ao chamado, fez com que sua esposa perecesse. A influência de seu exemplo a teria salvo do pecado que selou a sua perdição. Mas a hesitação e demora dele fizeram com que ela considerasse levianamente a advertência divina. Ao mesmo tempo em que seu corpo estava sobre a planície, o coração apegava-se a Sodoma e ela pereceu com Sodoma. Rebelara-se contra Deus porque seus juízos envolviam na ruína as posses e os filhos. Posto que tão grandemente favorecida ao ser chamada da ímpia cidade, entendeu que era tratada severamente, porque a riqueza que tinha levado anos para acumular devia ser deixada para a destruição. Pode ser que eu e você estamos demorando a fazer mudança em nossas vidas, a abandonarmos certos hábitos, porque estamos olhando para aquilo que conquistamos, para aqueles ao nosso redor e falar que não vale a pena esse sacrifício. Então vamos caminhando a passos largos à destruição. Devemos estar apercebidos contra o tratar levianamente as providências graciosas de Deus para a nossa salvação. O Senhor tem um plano para salvar a mim e a você. O Senhor sabe aquilo que precisamos. E se eu e você ficamos ali tentando argumentar com o Senhor para fazer a nossa própria vontade, não abrimos mão desse mundo, pode ser que eu e você sejamos esses que estamos indo a perecer. Não me incomodo
consalvar-me a menos que minha esposa e filhos se salvem comigo. Acham que o céu não seria para eles sem a presença dos que lhes são tão caros. Muitas vezes nós estamos nos apegando à família aqui e a família não quer ir, e aí nós ficamos também, porque o céu não vai ser bom sem eles. E provavelmente posso falar com certeza que será melhor se todos aqueles que amamos estiverem lá. Mas eu também posso falar com certeza que a eternidade que o Senhor preparou para nós, lá não sentiremos falta de nada. Ah, mas é aqueles que nós amamos que não forem. O Senhor sabe de tudo e o Senhor vai fazer com que qualquer necessidade, qualquer falta nossa seja suprida. E talvez a melhor coisa, acho que 30 minutos, eu vou ler mais uns textos no final, que tem bastante coisa. O Senhor sabe exatamente aquilo que precisamos, e quando nós estivermos no milênio estudando os casos, por que eles se perderam, por que fulano de tal coisa não estava aqui, por que meu filho não estava aqui, por que meu pai não está aqui, nós vamos ler os casos, nós vamos estudar e vamos entender que Deus é justo. E nós vamos entender também, e isso vai ficar mais claro para nós, que se eles fossem salvar força, o céu para eles seria uma tortura, porque eles não iriam desejar estar ali. Tem um caso, agora no Brasil, tem um órgão, que é a CCJ, se eu não estou enganado, eu não vou lembrar o nome, é Conselho de Justiça, Conselho, alguma coisa de Justiça. E esse órgão pediu para suspender, para acabar com hospitais de custódia aqui no Brasil. Esses hospitais de custódia são hospitais psiquiátricos para pessoas que elas não têm condições de viver em sociedade. Pessoas que falam, se me soltar, eu vou voltar a matar. Porque são pessoas que têm problemas psicológicos para isso. E fazem isso por ser algo natural para elas, não sentem remorso. Algumas das pessoas que estão nesses hospitais pediram para instalar. Algumas das pessoas que estão nesses hospitais, os pais pediram para que aquela pessoa ficasse lá. Para ela não ser um perigo para a sociedade, para não ser um perigo para ela mesma. E querem acabar com isso. Percebam, pais pedindo para os seus filhos estarem em hospitais trancafiados. Alguns familiares pedem para os seus filhos estarem presos, para os seus parentes estarem presos porque são um perigo para a sociedade, um risco para a sociedade, um risco para eles mesmos. E na eternidade não vai ser diferente, porque lá nós vamos ter a consciência por completo, vamos entender cada caso e vamos entender que para eles a eternidade seria uma tortura. E por isso vamos entender o juízo do Senhor e não vamos sofrer por isso. Lá em Apocalipse diz que toda lágrima vai ser enxugada, não haverá mais dor, mais pranto, não haverá mais morte. Nós vamos entender os juízos de Deus, isso vai ficar claro a nós, e nós não vamos sofrer, porque sabemos que a melhor decisão foi tomada. Vou ler os 2 últimos textos agora. Aqueles que procuram para os seus filhos riquezas e honras mundanas, às expensas de seus interesses eternos, acharão no fim que essas vantagens são uma perda terrível. Se eu e você estamos procurando apenas os bens materiais para nossos filhos e esquecendo da eternidade, estamos colocando eles no caminho da perdição. Semelhantes a Ló, muitos veem seus filhos na perdição e apenas conseguem salvar sua própria alma. Isso pode estar acontecendo comigo e com você. A salvação é individual. Eu não posso obrigar ninguém a se salvar, a querer se salvar. Não posso obrigar ninguém a querer seguir a Cristo, a abandonar esse mundo, a não ser a mim mesmo. E eu, por minha vontade, eu abro mão dessas coisas para estar ao lado de Cristo. Perde-se o trabalho de sua vida. Esta é um triste malogro. Se tivessem exercido verdadeira sabedoria, seus filhos poderiam ter tido menos prosperidade mundana, mas ter sido assegurado um título, a herança imortal.
Muitas vezes nós estamos tão preocupados em dar as coisas desse mundo aos nossos filhos. Estamos preocupados com a escola, com o aniversário, é dia das crianças, é Natal, é festa de não sei o quê. E não falando, não abrimos uma palavra, não fazemos um culto familiar, não instruímos a respeito da verdade. Nossos filhos não nos veem na nossa comunhão diária com o Senhor, porque temos tão pouco tempo e precisamos trabalhar para prover essas coisas que achamos importante a eles e vamos colocando eles em um caminho de perdição eterna. Perceba, os valores errados. Se eu e você tivermos valores errados, se eu e você tivermos aquilo que não é Deus em primeiro lugar em nossas vidas e querer o mesmo para os nossos filhos, estamos colocando eles em risco. Para a gente encerrar o último texto. Devemos morar nesse mundo como peregrinos e estrangeiros, se quisermos alcançar uma pátria melhor, isso é, a celestial. Nós somos peregrinos e estrangeiros aqui, devemos ser. Não devemos ficar acumulando riquezas aqui, bens aqui, não, esquece tudo isso. Vamos olhar para o alto. O que eu preciso fazer para estar na eternidade? Eu já aceitei a Cristo, agora eu preciso permitir que o Espírito Santo trabalhe em minha vida, que me transforme por completo. Para que eu seja uma nova criatura todos os dias. Para que todos os dias, de glória em glória, eu vou crescendo ao contemplar o nosso Senhor. E assim, através desse exemplo, mostrar aos meus filhos, aos jovens da igreja, às pessoas ao meu redor, que há muito mais do que eu aqui. Há muito mais do que essa terra. Eu e você precisamos estar com os olhos na eternidade. Vamos encerrar por aqui. Se o irmão ficou com alguma dúvida, deixa nos comentários. Se o irmão leu o capítulo completo, tem algum outro ponto que irá acrescentar, deixa nos comentários. Pedidos de oração nos comentários, estarei lendo, respondendo e orando por todos. Convido os irmãos que puderem fechar os olhos para falarmos com Deus. Graças, Senhor, por mais esse estudo que o Senhor nos deste. Obrigado, Pai, porque o Senhor é bom e justo. Pai querido, por favor. Queremos entregar nossas vidas em Tuas mãos, Senhor amado. Queremos, Senhor, que o Senhor nos ajude a afastarmos todas as coisas que têm nos prendido nessa terra, Senhor amado. Seja trabalho, seja bem, seja o que for, Senhor. Que tudo se afaste, que possamos ter um olhar claro à eternidade, a Tua vontade sobre as nossas vidas, Senhor amado. Por favor, Pai querido. Senhor, venha nos transformar, que o Senhor venha nos encher do Teu Santo Espírito, que possamos, Senhor, sermos novas criaturas em Cristo, que possamos, Senhor, sermos transformados dia a dia, de glória em glória, a contemplar a Ti, Senhor. Que possamos, Senhor, ser um bom exemplo a todos que estão ao nosso redor. Por favor, Pai amado, nos ajude nessa caminhada. Nos liberta dessa Sodoma espiritual a qual podemos estar vivendo nesse momento, Senhor, por favor. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, fica com Deus e que Deus te abençoe.